Olá, caríssimos e caríssimas. A conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos maiores e mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, estudaremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. Do caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado, Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na terceira lição do quarto trimestre de 2021. A conversão de Saulo de Tarso. Coisa linda essa lição. O texto áureo está em Atos, capítulo 9, versos 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que chegando a perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante, duas coisas que a gente pode observar aqui neste texto áureo. Saulo, Saulo, por que fala duas vezes o nome da pessoa? Em toda a escritura sagrada, quando o autor coloca sendo chamado o nome de alguém duas vezes, o judeu está colocando ali uma informação da sua cultura. O que é isso? Ele quer que quem chamado ouça com seus dois ouvidos. Ou seja, se alguém te chama duas vezes o seu nome, é para que você o ouça com todo o seu ser, com tudo que você é e com tudo que você faz. Ouça o chamado por inteiro. Segunda perspectiva que nós vamos colocar aqui nessa lição é a respeito do nome de Saulo. Saulo é uma perspectiva do texto escrito em grego. O nome deste homem é Saul, Shaul, em hebraico. Eles estão numa terra onde fala este idioma. E Shaul é um homem que dentro da prerrogativa, ou da prerrogativa, do texto bíblico, vai repetir a história do Antigo Testamento. Shaul, Shaul, por que me persegues? Quem é que está dizendo isso para Shaul? Jesus Cristo, filho de Davi. Quem é que perseguia Davi no Antigo Testamento? Shaul. É um emaranhado de palavras muito bonito, né? Vamos continuar então. O texto base da lição de hoje está no encontro de Paulo, Atos capítulo 9, do 1 ao 9, apenas 9 versículos. Essa lição vai asseverar que a salvação é por meio da graça acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à proposta da salvação. Quer apresentar a conversão de Paulo como ato de graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Bom, vamos para o primeiro tópico, a conversão de Saulo. Vamos ver finalmente como que acontece esse momento icônico, um ato da graça de Deus. Em Atos capítulo 9, verso 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho de Damasco. Deixa eu colocar só um parênteses aqui. Lucas e Marcos, ambos não conheceram o Senhor Jesus. Os 4 escritores do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas Mateus e João conheceram o Senhor. Marcos e Lucas não. Marcos é discípulo de Pedro e está escrevendo o Evangelho segundo Marcos a partir das pregações petrinas. Lucas é discípulo de Paulo e está escrevendo os seus textos, tanto do Evangelho de Lucas como Atos Apóstolos, que pode ser considerado um só texto, Lucas parte 1 e Lucas parte 2, a partir das informações que ele vai investigar. E a pessoa só pode investigar tendo um pressuposto. Creiamos nós
investigadores da fé, que o pressuposto para as investigações de Lucas estão nas próprias pregações paulinas. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguido da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha uma intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido pela uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus Cristo ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender que era Jesus e sua obra redentora no Calvário. E é muito lindo, né? Que ele tem tanta autoridade para perseguir todo mundo e agora ele cai diante de Jesus. Ele vê a este, aquele outro como herege e agora ele encontra com Jesus e se torna cego. Aquele que via a todos com um olhar de condenação vai ter que ficar cego por um tempo para que ele possa olhar só para dentro de si. Parece até que a história de Isaías, né? Isaías profetizava para reinos e reis. E qual era a profecia de Isaías? Ai de ti. Quando o texto lá do Isaías capítulo 6 diz: então eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono, no ano que morreu o rei Uzias, a única coisa que Isaías tem a dizer: ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios. Isso é muito interessante. Saulo encontra com Jesus são. Sai do encontro doente. Porque na cabeça dele ele estava bem demais, a ponto de olhar para tudo e todos e julgar as pessoas como elas estavam. Mas quando ele percebe o mal que havia nele, era necessário que ele fizesse uma análise de quem era Saulo de Tarso. E essa pergunta cabe para nós. Quem nós somos na Igreja de Deus? O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa sobre o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, incumbido ou imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal. Paulo sabia ou havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. A carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na carta a Tito, diz também: porque a graça de Deus se manifestado, ou se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Claro, por consequência do pecado, grifo meu. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi o fruto de obra regeneradora, do Espírito Santo em sua vida, levando a confessar que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da sua vida. Esse belíssimo tópico primeiro tem por síntese:
Jesus teve a iniciativa de transformar a Saulo. Esta conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Caríssimos e caríssimas, se pudéssemos acrescentar aqui, diríamos: a conversão não é algo enquadrado na racionalidade. A conversão é algo dentro do mistério revelado, ministrado por graça, recebido por fé. A questão racional é posterior à conversão. Como vai dizer Santo Agostinho, né? Quando ele entra para o seminário teológico, ele vai dizer: eu quis ver com inteligência o que eu já acreditei. Tem um quadro, né, que você pode colocar, fazer todo um trabalho com ele, né? Bom, Deus regenera a faculdade intelectual, Deus justifica a faculdade emocional e Deus santifica a faculdade da vontade. Aí você pode trabalhar com essas questões, vai ficar bem interessante. Tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metaneo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia da tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção do caráter e de conduta moral. Atos 13, verso 19. É a condição ou contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento da vida cotidiana, Lucas 15, 10. E isto é obra do Espírito Santo, João 16, versos 7 e 8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, a velha natureza, como vocês queiram dizer, Efésios 4, 22, e aponta para o revestimento de um novo homem. Efésios capítulo 4, verso 24. Caríssimos e caríssimas, foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Nós chamamos isso de contemplação. Ele contemplou o Senhor ressurreto. Esta experiência sobrenatural impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que devia fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Paulo demonstra agora a completa resignação à vontade soberana de Cristo. De perseguidor, vai entrar para a turma dos perseguidos. O choque da experiência sobrenatural do resplendor da luz sobre os seus olhos transformou a mente de Paulo, levando-o a conhecer a Cristo que, outrora tanto invejava, agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, 8 ao 10. Paulo vai receber uma dignidade semelhante às dos discípulos do Senhor, apóstolos. Para quem não sabe, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Eu sempre digo, conversão não é quando você vai caminhando e vira para uma direção. Não. Conversão é quando você vai caminhando e retorna para o denominador comum. E onde que é o denominador comum? O jardim. É claro que o jardim hoje é a igreja, né? É a igreja que representa o jardim de Deus. É onde Deus desce e tem tudo que nós precisamos. É onde Deus fala conosco. É onde Deus se relaciona conosco. Onde tem uma relação de amizade, coinonia, comunhão. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é a manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação, uma mudança que altera todo o curso de vida do pecador. Efésios 4, 25 ao 30. É aqui que está a resposta sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo,
Quando Jesus vai dizer, se pecar contra o Pai, tem perdão, se pecar contra o Filho, tem perdão, se pecar contra o Espírito, não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo é rebeldia ao Espírito Santo. Se é o Espírito que provoca em nós o processo de conversão, dizer não ao Espírito implica em não conseguir o ato do perdão. Não tem jeito de ser perdoado, uma vez que eu digo não àquele que me conduz ao perdão. Não é o Espírito que perdoa, é Jesus que perdoa. Mas é o Espírito que me leva até a cruz de Cristo para ser perdoado pelo Cristo. E se eu digo não àquele que me leva para o caminho do perdão, como que eu posso ser perdoado? É aí que mora a questão. Não tem nada a ver com a pessoa ficar automaticamente endemoniada e já está no inferno quem blasfemou. Não tem nada disso. Nada a ver com isso. É rebeldia. Toda rebeldia ao Espírito é pecado de blasfêmia. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. O Espírito Santo é Deus. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. A síntese do tópico 2º consiste em dizer que a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa uma transformação pessoal. Não é emoção. Produz emoção, mas é mais forte, é mais profundo, é mais impactante. Uma coisa é uma pessoa emocionada, uma coisa é a pessoa tocada pelo milagre. A pessoa tocada pelo milagre se emociona, mas um emocionado não necessariamente está tocado pelo milagre. Tem que ter muito cuidado com isso. E uma vez que está convertido, não tem como perder a salvação. Eu não acredito em perca de salvação. A tese de Hebreus, partir do capítulo 6, aquele que experimentou as delícias do Espírito Santo, é impossível voltar atrás. A pessoa que sai da igreja, na verdade, ela nunca esteve na igreja. Ou até estava na igreja, mas nunca estava diante do Deus da igreja. Se sentia igreja, participava da igreja, até amava a igreja, contribuía com a igreja, mas nunca esteve diante do Deus da igreja. Nunca na presença do Deus da igreja. Não tem como. Ah, irmão Daniel, você é calvinista? Não, não sou calvinista. Não sou calvinista. Eu sou aquele que diz a palavra escritura. Ela disse que não tem como perder a salvação. Os calvinistas dizem que independente do meu querer ou meu não querer, Deus me predestinou para a salvação. E não é esse o meu pensamento. O Espírito quis propor em mim um processo regenerador e o meu coração se abriu à proposta do Espírito Santo. E ele me levou até Jesus Cristo. Então eu sou salvo. É uma questão de escolha, é uma questão de se doar, de se abrir, é uma questão de acolhida, de abarcar a proposta divina da salvação. Não é a questão de ser predestinado. Então eu não posso ser calvinista. Deus chama a todos, mas nem todos se abrem ao processo de salvação. Mas uma vez que eu encontro com Jesus Cristo, não tem como desfazer esse encontro. Não tem como. Vamos para o tópico 3, as 3 faculdades interiores transformadoras transformadas na conversão. Primeiro, faculdade intelectual. Olha que título interessante, gente. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. É o quadrinho, né? Primeiro, faculdade intelectual. Neste campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar, reconhece sua condição de pecador, e a Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Conforme Romanos 3:20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele. Dele quem? De Deus. Pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você se torna consciente da sua condição de pecador. Segundo, faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra Deus, santo e justo. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade dos seus pensamentos, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Enquanto a primeira me dá consciência, a segunda me traz remorso. Não,
não tá certo, não tá legal, eu tenho que mudar. E me faz sofrer pelo fato de ser algoz de Cristo na cruz do Calvário. Terceiro, faculdade da vontade. Não é só uma coisa que me dá um pensamento e me traz uma emoção, mas esse pensamento com emoção que me faz tomar uma atitude. Se um homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito de seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses 4, versos 8 e 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente, entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre o homem e a vontade de Deus, né? Ou a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8, para então tornar a unir a sua vontade com Deus. Por isso que eu falei, conversão não é virar para algum lugar. Conversão é quando você está indo em uma direção e agora você faz um retorno. É retornar ao jardim. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Essa teoria é chamada de calvinismo, né, que ele está dizendo aqui. Por isso que o homem não pode escolher ser salvo, uma vez que ele está em total depravação. Aqui o autor vai dizer, refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Arminianismo. Síntese do tópico terceiro, as três faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, das emoções e da vontade. Caríssimos e caríssimas, essa lição está tão linda, tão gostosa, tão relevante, que a gente já vai concluir. A conversão de Saulo, provocada pelo impacto do resplendor da luz que ofuscou sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mão dada com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Em síntese de toda a lição, a salvação é algo como uma mesa preparada. E o homem tem que se levantar e se servir dessa mesa que o próprio Deus se dá a nós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Obrigado. Deus abençoe vocês.